café. Por trás de cada xícara existem 1001 histórias. Diz a lenda que foi o Caudi. Oi, Caudi, tudo bom? Opa! Um pastor da Etiópia quem descobriu o café. Ao observar o efeito da curiosa frutinha em suas cabras, que ficavam agitadas com o café. Ele levou as frutinhas ao monastério e os monges logo passaram a criar infusões que os mantinham acordados durante as longas horas de rezas e leituras. Não demorou muito para que o café levantasse suspeitas. Como uma simples fruta podia dar tanta energia? Com medo, resolveram atirá-las ao fogo. Mas ao sentir o aroma irresistível do grão torrado, imediatamente mudaram de ideia. Moeram os grãos e começaram a dominar a arte de produzir o café. O chamado vinho da Arábia rapidamente se espalhou pelos continentes. Hoje o Brasil é o maior produtor do mundo, responsável por 30% do mercado internacional. Um café de qualidade exige muita tecnologia e conhecimento, que vão desde o estudo genético das plantas até o modo de preparo. Por exemplo, o café gosta de lugares mais altos, clima ameno durante o dia e um friozinho durante a noite. Existem cafés mais florais, mais frutados e mais cítricos. A secagem natural ajuda a dar mais corpo ao grão. A torrefação é uma ciência, do mais suave ao mais caramelizado. O café pode ser moído grosso para a prensa francesa e mais fino para o coador. Bom, são tantos detalhes e curiosidades que levaríamos muitas e muitas xícaras para falar de tudo. Afinal, em cada xícara de café existem mais de 1000 anos de história e 1001 histórias para contar. E aí, pessoal do quarto ano, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Hoje é sexta-feira. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho de histórias, tá? A gente vai trabalhar a história porque eu pretendo chegar com vocês aí até a unidade 4 antes da gente encerrar agosto. Então, como história é uma matéria que a gente está um pouco mais atrás, a gente vai avançar ela para depois dar continuidade no conteúdo. Então, a última aula de história a gente falou sobre o quê? Sobre o processo dos imigrantes, a vinda dos imigrantes para o Brasil, que eles foram fantasiados, né? Que aqui ia ser uma cidade maravilhosa, e a hora que eles chegaram, a realidade não era muito assim, não era muito bem. Bom, vocês acabaram de ver aí um videozinho sobre o café. Por que a gente viu esse videozinho de café? A gente vai começar lá na página 76 do nosso livro de história. Nosso livro de história, na página 76, a gente vai falar sobre a vida nas fazendas de café. Então a gente viu aí que o café é um produto maravilhoso, né? Que ele tem um aroma muito bom, que ele serve para manter disposto, acordado. Mas como que começou a produção do café aqui no Brasil? Justamente quando os imigrantes vieram para o Brasil. Então a gente vai ler um pouquinho de todo o conteúdo, depois eu vou deixar as páginas de atividades para vocês fazerem. Vamos lá então? Quando chegavam na fazenda os imigrantes, eles vinham morar e trabalhar, né, nessas fazendas, eles recebiam uma casa que era pequena, que para abrigar o quê? Para abrigar a família deles, né? Então era o suficiente para abrigar só a família deles. E aí a gente tem uma foto na página 76 do nosso livro, que tem algumas moradias de os imigrantes. Esses imigrantes, eles chamavam como? Eles eram chamados de colonos. Então, quando a gente fala de colonos, quer dizer que são os imigrantes que vieram em busca de uma oportunidade melhor de trabalho e de vida aqui no Brasil, os colonos. Então, aí é uma foto de 1923, que dá para observar várias casas de imigrantes em uma fazenda de café localizada lá no estado de São Paulo. Então, eles recebiam, né, iam para essas moradias com suas famílias, né? Geralmente as casas eram muito pequenas. Só que o que acontece? O dia a dia dos colonos em uma fazenda de café era de muito trabalho. Eles eram obrigados a realizar diversas tarefas, como derrubar e queimar a mata, preparar a terra, plantar, colher, beneficiar, ensacar o café, enfim, eles passavam mais de 12 horas trabalhando só na produção do café.
Aí a gente tem um textinho que descreve mais ou menos o dia do trabalho num cafezal, na produção do café. O colono começa a trabalhar no cafezal às 5 da manhã. Às 9h30 era o almoço, que deveria durar meia hora. Ao meio-dia tinha 15 minutos para o café. Ele prosseguia o trabalho no cafezal até às 5h30 da tarde. No dia seguinte, repetia tudo novamente. E não tinha essa de sábado e domingo, não. Todo dia era dia de trabalhar. Então, eles começavam às 5 da manhã e até às 5h30 da tarde. Tinham aí meia hora, 15 minutos para fazer uma pausa, para comer alguma coisa, e quando tinham alguma coisa para comer. Mas a gente tem uma reflexão aí do nosso livro. Você considera essa quantidade de horas de trabalho adequada para um trabalhador? A gente precisa refletir sobre isso. Eles trabalhavam mais de 12 horas aí, né? A gente tem um relato das 5 às 5h30 da tarde, mas a condição de trabalho que era oferecida para eles não era uma coisa muito boa. E eles passavam, então, o dia no cafezal, trabalhando nessa produção de café. E aí a gente continua na página 77. Nas fazendas, cada família ficava encarregada de cuidar de determinado número de pés de café. Esse número variava de acordo com o tamanho da família. Geralmente um homem cuidava de cerca de 2.000 pés de café e as mulheres de 1.000 pés de café. As crianças também ajudavam no trabalho. Ou seja, pessoal, levando em consideração que os imigrantes vinham com a família deles para cá e que o número de café para eles cuidarem, né, de pé de café, era de acordo com o tamanho da família, a gente calcula mais ou menos uns 7.000 pés de café para cada família cuidar. Então, eles eram responsáveis por cuidar de 7.000 pés de café. 7 arvorezinhas de café. 7.000, né? E as crianças também ajudavam nesse processo. Eles precisavam fazer isso, porque senão eles não tinham condições de pagar a moradia, não tinham condições de se alimentar. Aí aqui na foto acima, que a gente tem aí no livro de vocês, não é a mesma foto, né? No foto de vocês aí é uma plantação de café, aí tem mulheres e tem homens trabalhando nessa plantação. Essa foto aí do livro de vocês é uma foto que tem homens e mulheres, crianças também trabalhando, e essa foto foi tirada no município de Araraquara, que é aqui perto. Araraquara teve uma grande plantação de café também e recebeu bastante imigrante. Para os colônios, pessoal, era permitido plantar lavouras para o seu sustento. Então, ao invés dele pagar num armazém que era muito caro, que a gente vai ler um pouquinho disso também daqui a pouco, ele recebia ali uma lavoura e ele plantava seu próprio sustento. Então, a alimentação dele vinha dessa lavoura, para ele não gastar o dinheiro que ele recebia comprando no armazém, que é um mercadinho, eles sustentavam com o próprio alimento, com aquilo que eles plantavam. E essas lavouras, elas podiam ser de milho, de feijão, e elas acabavam sendo plantadas entre os pés de café. Então, crescia meio que tudo junto, a lavoura ali deles, para eles colherem seu próprio sustento. Os demais produtos que necessitavam, como o sal, fermento, tecidos, eles eram comprados no armazém, porque não dava para plantar tecido, né? Esse armazém ficava na própria fazenda e pertencia a quem? Ao fazendeiro, que era o chefe do imigrante, do colono. Então, o colono trabalhava para o fazendeiro e aí o dinheiro que ele recebia muitas vezes voltava para o próprio fazendeiro, porque o fazendeiro era dono do negócio onde tinha venda de tecido e fermento, sal, que não dava para ser plantado numa lavoura. Olha que coisa. Os colonos, no entanto, pagavam um preço muito alto por esses produtos e acabavam o quê? Endividados. Não tinha como pagar. Desse modo, o que eles ganhavam com o trabalho nos cafezais muitas vezes não era suficiente para pagar a conta no armazém, ficava devendo no mercadinho. Esses trabalhadores ainda enfrentavam outros problemas, como os maus tratos dos fazendeiros e de seus capatazes. Então, não bastava só ser pobre, não ter condições de manter uma família, dever no mercadinho, eles ainda acabavam apanhando dos seus donos, né, dos fazendeiros. Eles viviam como semi-escravos, né? Eles eram livres, mas nem tanto, deviam, pagavam o que podia, quando não podia pagava com trabalho, e se não pagava, apanhava ainda dos fazendeiros e dos capatazes. Por causa dessa situação, muitos desses colonos procuravam outras fazendas onde eles pudessem ter uma melhor condição de vida, porque não era todo mundo que oferecia essa condição de vida para os colonos, ou, na pior das hipóteses, quando eles viam que não dava mais para trabalhar nos cafezais, eles saíam das fazendas, lá das zonas rurais, e vinham para a cidade, para grandes metrópoles, né, para tentar
a vida, o quê? Nas indústrias. E aí a gente vai já emendar esse assunto, já vamos aproveitar que a gente está falando sobre o colono que saiu da fazenda para ir para a cidade e vamos trabalhar tudo junto. Depois a gente faz as atividades. Então, da página 77, a gente vai para a página 79, continua a nossa leitura. Bom, então os imigrantes que estavam lá na fazenda já não tinham mais condições de trabalhar para os seus donos, né? Os fazendeiros, os capatazes estavam acabando com a vida deles, eles já estavam devendo muito lá no armazém. Aí o que eles faziam? Os que pagavam e não queriam mais viver nessa situação, saíam de lá, quitavam a conta, né? Pagava tudo que devia e migrava para a cidade. Agora, os que não tinham condição de parar e não tinham como se alimentar, fugiam ali da fazenda e também iam para a cidade. Então aí, na página 79 do nosso livro, a gente vai ver o que aconteceu com os migrantes quando eles chegaram aqui na cidade. Então, os imigrantes que deixavam a área rural para viver nas cidades realizavam os mais diversos tipos de trabalho. Muitos desses imigrantes passavam a trabalhar aonde? Nas fábricas. Naquela época, por volta de 1900, muitas cidades brasileiras cresciam rapidamente e o número de fábricas aumentava. A gente tem a imagem aí no livro dos imigrantes trabalhando em uma fábrica de ferraduras da cidade de São Paulo. Mas o que acontece, pessoal? Se no espaço rural, na fazenda, as condições já não eram boas, quando eles vieram para a cidade para trabalhar aqui, piorou. As condições das fábricas aqui eram ruins, porque eram mal iluminadas, elas não tinham ventilação, não tinha, o acidente acontecia com frequência porque não tinha equipamento para proteger desses acidentes, e os operários, além de tudo isso, recebiam salário muito baixo, com jornada de trabalho pior do que no espaço rural. A diferença é que agora eles já não tinham nem horário para comer, não tinha nem um cafezinho para eles fazerem, né? Então aí a gente tem um texto que descreve as condições dos trabalhos nas fábricas brasileiras da época. A jornada de trabalho era de 16 horas, em semanas de 6 ou em até 7 dias úteis, ou seja, eles trabalhavam o dia todo, a semana toda, já não era mais 12 horas com descanso, eles trabalhavam 16 horas por dia. Não existia previdência social, não existia uma lei que regulamentava os direitos dos trabalhadores, né? Nem direito à aposentadoria, trabalhava até quando morria mesmo. Os operários eram demitidos sem maiores explicações e os frequentes acidentes de trabalho nunca eram indenizados. Então, eles se sofriam um acidente, precisavam parar de trabalhar e não recebiam por isso. Atualmente, hoje, se alguém sofre um acidente dentro do trabalho, essa pessoa ela é indenizada e ela recebe um salário, né, por estar acidentado e tendo que ficar em casa. Naquela época, não. Se acidentou, não conseguiu mais ir trabalhar, fica em casa sem receber nada, tá? Por causa dos baixos salários que eles recebiam nas fábricas, os imigrantes eles tinham dificuldade para conseguir boas moradias. Não tinha dinheiro para pagar uma moradia boa. Então, o que acontecia? Muito deles, eles acabavam morando em antigos casarões. Aí, esses casarões moravam não só uma família, moravam várias famílias. Só que não era muito legal, né, pessoal? Porque esses barracões, que antigamente eram chamados de cortiços, eles recebiam muitas famílias e às vezes tinham uma cozinha só, um banheiro só, e não tinha espaço para tudo isso. Então as condições de higiene eram muito difíceis nesse local. Eles tinham que ficar dividindo espaço, né? E sem contar que, além de muito apertado, eram mal ventilados, então não tinha uma circulação muito boa de ar. Os outros imigrantes que não iam morar nos cortiços, eles acabavam indo morar nas vilas operárias. Essas vilas operárias, elas eram conjuntos de casa dos donos da fábrica, que os donos das fábricas conseguiam um espaço e ali eles construíam várias casas para abrigar os seus operários. Mas o que acontece? Essas vilas operárias que ficavam próximas às fábricas, elas eram compostas de boas casas, né? Tinham 3 quartos, cozinhas, banheiro, quintal, mas elas eram mais caras. Então, não eram todos os operários que conseguiam morar nessas vilas operárias, por conta do alto custo de moradia delas. E aí, os operários também que moravam ali ficavam divididos entre pagar aluguel e pagar comida, né? Precisavam pensar no que compensava para eles. Aí a gente tem a diferença na imagem do cortiço, né? Na cidade do Rio de Janeiro, e também tem a imagem da foto tirada da Vila Operária, tá? Em Vila Maria Zélia, na cidade de São Paulo. Olha a diferença dos locais, né?
É claro que se um é melhor, mas essa vista parece melhor, é claro que ele é o mais caro, né, pessoal? E aí a gente também tem as diferentes atividades na cidade. Como a gente viu, quem não trabalhava no espaço rural dos imigrantes, lá nas cafezais, migravam para a cidade. E quem não trabalhava na cidade, quem não conseguia trabalho na fábrica, fazia o quê? Tinha que se virar. Então, nas cidades, os imigrantes eles também passavam a trabalhar em pequenas empresas. Às vezes eles tinham dinheiro, abriam um negócio deles, pequenininho, uma marcenaria, alfaiataria, sapataria. Outros começavam a trabalhar por conta própria, né, exercendo atividades de pedreiro, carpinteiro, eletricista. Então, cada um ia se virando como podia. E alguns imigrantes, como eu falei para vocês, construíam seus próprios negócios para trabalhar e eram dono dos estabelecimentos comerciais. Outras atividades que os imigrantes passavam também a exercer no Brasil, há cerca de 100 anos atrás, eram essas que estão aí na imagem para vocês. Os imigrantes italianos estavam trabalhando em obras de saneamento básico, e a outra imagem que vocês podem ver também, os imigrantes trabalhando como vendedores ambulantes na cidade de São Paulo. Então aí origina-se então o comércio dos ambulantes, pessoal. Foi aí que começou a surgir o comércio de rua. As pessoas que não tinham condições de ter o seu comércio fixo, estabelecido, né, um estabelecimento para trabalhar, elas vendiam suas coisas na rua. Então vendia pão, vendia comida, vendia material, e aí começou então o processo de trabalho na rua. Bom, feito isso, entendemos aí o processo dos imigrantes, a vida deles trabalhando lá nos cafezais, os que não tinham condições passaram para a cidade, os que não tinham condições de entrar numa fábrica criavam seus negócios, os que não tinham condições de ter o seu negócio trabalhavam na rua. A gente vai fazer as atividades do nosso livro que ficou aí para a gente fazer. Quais são as atividades? Lá na página 78, a gente tem a atividade de número 1 e número 2. Vocês têm que ler e interpretar o texto. E na atividade da página 82 também, leitura e interpretação de texto, tá? Só responder conforme for pedindo lá no exercício. Espero que vocês consigam entender esse processo de imigração e a gente vai trabalhar ainda um pouquinho sobre os imigrantes e a importância deles para povoar o Brasil nas próximas aulas de história. Eu vejo vocês, então, na próxima semana para a gente trabalhar o conteúdo de língua portuguesa. Um bom final de semana, estude, fique em casa e se cuidem. Beijão, pessoal!